Eu estava fazendo uma viagem de carro com meu melhor amigo, Rafael, para visitar alguns colegas da faculdade. A viagem era longa, cerca de 15 horas de estrada, mas achamos que conseguiríamos fazer tudo de uma vez, revezando na direção. Comecei dirigindo primeiro. Depois de umas 4 horas, Rafael assumiu o volante e a ideia era que eu descansasse um pouco enquanto ele dirigia. Mas, por algum motivo, eu simplesmente não conseguia dormir. Não era desconforto, nem barulho. Era como se algo dentro de mim não deixasse eu relaxar. Quando chegou a minha vez de dirigir de novo, eu já estava exausto, talvez até mais do que antes. Mesmo assim, segui em frente. O problema é que eu não percebi o nível do combustível baixando. O carro do Rafael era um modelo antigo, sem aquele aviso digital de tanque vazio, só o ponteiro no painel que eu nem cheguei a olhar, até que o motor começou a engasgar. Foi aí que eu percebi, estávamos sem gasolina. Rafael acordou assustado e começou a procurar no celular o posto mais próximo. Mas antes mesmo de achar, o carro morreu completamente. Tive que encostar no acostamento, bem no meio do nada. Em volta, só havia campos vazios e uma estrada deserta que parecia não ter fim. Rafael disse que o posto mais próximo ficava de uns 6 quilômetros dali. Conversamos sobre ligar para o seguro, mas ele achou que seria um desperdício pagar tão caro só por um pouco de gasolina. Então, decidiu ir a pé até o posto enquanto eu ficava cuidando do carro. Era 1 da manhã, o céu completamente escuro e sem lua. Mesmo assim, ele parecia tranquilo quando pegou a lanterna e começou a caminhar pela estrada. Em menos de 1 minuto já tinha sumido da minha vista. Fiquei sozinho, pensando no quanto tinha sido burro por esquecer de olhar o combustível. Alguns minutos depois, vi faróis se aproximando ao longe. Respirei aliviado, achando que talvez alguém pudesse ajudar. Mas, quando o carro passou por mim, percebi algo estranho. Ele estava devagar demais, a uns 20 km/h no máximo. Olhei pelo retrovisor e, em vez de acelerar, o carro reduziu ainda mais a velocidade. Até parar completamente, meu coração gelou. O carro ficou ali, parado por alguns segundos. E então, lentamente, fez um retorno de 3 pontos e começou a voltar. Na minha direção. Eles passaram novamente, bem devagar, a menos de 10 km/h. Dessa vez eu podia sentir os olhares atravessando o vidro. A velocidade era tão baixa que parecia que queriam me observar. Depois o carro acelerou e sumiu na escuridão. Fiquei paralisado. Alguma coisa estava errada. Peguei o celular e liguei para o Rafael, querendo avisar e dizer para ele se apressar. O telefone chamou, mas ele não atendeu. Tentei de novo. Nada. Comecei a suar frio. Tinha se passado uns 15 minutos desde que ele saíra. Se ele ainda estivesse andando, eu conseguiria alcançá-lo se corresse um pouco. Então decidi sair do carro e ir atrás dele. Tranquei o veículo e comecei a correr pelo acostamento. O silêncio era tão absoluto que quando eu parava, podia ouvir o zumbido nos meus próprios ouvidos. Corri por cerca de 15 minutos. E nada de Rafael. Até que resolvi ligar de novo. O toque soou. E dessa vez, eu ouvi o celular dele tocando. O som vinha de algum lugar no mato ao lado da estrada. Olhei para o escuro e percebi uma luz fraca piscando entre a grama alta. Meu corpo travou. O som do toque continuava. E eu sabia que era o telefone do Rafael, mas ele não atendia. Ele não respondeu. Eu não conseguia ver nada, a não ser o brilho fraco da tela do celular. Dei alguns passos para fora da estrada, entrando no mato, e chamei de novo. Foi então que ouvi uma resposta. A voz de Rafael vinha fraca, distante, de algum ponto perto do celular caído. Mas eu não conseguia entender o que ele dizia. Aproximei-me rápido e dessa vez Rafael gritou mais alto. Consegui entender. Ele mandou eu me abaixar, sem pensar, me joguei no chão, entre a grama alta. Ainda não conseguia vê-lo, mas obedeci. Foi então que olhei para trás e vi. Um carro vinha descendo a estrada, devagar, exatamente como antes. Na hora eu soube. Era o mesmo carro. Eles estavam procurando por nós. Ou por Rafael. O carro passou 1, 2, 3 vezes, fazendo voltas lentas, iluminando o mato com os faróis, procurando. Quando finalmente pareceu ter ido embora, nós levantamos e corremos o mais rápido que conseguimos até o posto de gasolina. Lá, Rafael me contou o que aconteceu. Disse que o homem havia parado o carro e tentado convencê-lo a entrar, mas ele era estranhamente insistente, com um olhar perturbador, e deixava claro que tinha más intenções. Quando Rafael recusou, o homem saiu do carro. E foi nesse instante que ele correu. O cara entrou no carro de novo e começou a persegui-lo.
Rafael, em desespero, saiu da estrada, correu para o mato e se jogou na grama tentando se esconder. Foi ali que o celular caiu do bolso e ele teve medo demais para se levantar e buscá-lo. Ficou escondido, imóvel, até o som do carro desaparecer. Quando chegamos ao posto, pedimos ajuda e chamamos a polícia. Descrevemos o homem, o carro, tudo. Mas nunca encontraram ele. Foi um encontro assustador, real. E até hoje me sinto culpado, porque tudo isso só aconteceu por minha causa. Mas uma coisa é certa, nunca mais vou sair de casa com o tanque na reserva. Isso aconteceu em 2014. Naquela época, eu quase nunca fazia viagens longas de carro. Trabalhava demais e não podia me dar o luxo de tirar vários dias para dirigir e ainda aproveitar a viagem. Mas eu estava entre empregos quando minha família decidiu preparar uma festa surpresa para o meu pai, que ia completar 50 anos. Como o combustível era bem mais barato que uma passagem de avião, resolvi pegar a estrada e fazer uma viagem de 3 dias. No primeiro dia, tudo correu bem. Dirigi o dia inteiro e parei para dormir num motel de beira de estrada. Nada luxuoso, mas suficiente para descansar. Acordei por volta das 11 da manhã, arrumei minhas coisas e abri a porta do quarto. E quase dei de cara com um homem parado bem na porta. "Com licença", murmurei, tentando passar. Mas ele não se mexeu. Era um homem de uns 40 e poucos anos, com olheiras profundas e um olhar vazio. Tinha algo nele, desconfortável. Consegui contornar e levar as malas até o carro, mas ele continuava parado ali, observando. Em silêncio, assim que entrei no carro, saí dali sem olhar para trás. E segui viagem. Esse seria o trecho mais longo da rota, cerca de 10 horas na estrada. No começo foi tranquilo, passando por cidades e vilas. Mas, com o passar das horas, as construções sumiram e o caminho ficou cada vez mais isolado. Quando percebi que os postos estavam ficando escassos, parei no próximo para abastecer. Deixei a bomba enchendo e entrei para pegar um café. Quando voltei, notei algo estranho. Um carro vermelho escuro, um Corolla antigo, estava colado no meu para-choque traseiro. Parecia que o para-choque dele tocava o meu, ninguém do lado de fora. Vidros escuros, mas alguém estava ali dentro. Eu podia sentir. Puxei a bomba, entrei no carro e saí dali. Mas, segundos depois, o mesmo carro saiu também, sem nunca ter abastecido, e entrou logo atrás de mim na estrada. Eu queria acreditar que era coincidência, mas lá no fundo, eu sabia que não era. Por um bom tempo, eu via aquele carro atrás de mim, umas 5 ou 6 posições depois, entre os faróis distantes. Mas conforme o sol começou a se pôr, já não dava para distinguir quais carros eram quais. Tudo virou um amontoado de luzes no retrovisor. Com o passar das horas, os carros foram sumindo. E aquele Corolla vermelho escuro, o mesmo do posto, simplesmente desapareceu. Dirigi por mais 4 horas sem vê-lo novamente. Cheguei a pensar que talvez eu tivesse imaginado tudo, mas a verdade é que eu estava ficando exausto. O café já não fazia mais efeito e meus olhos pesavam. Ainda faltavam 2 horas para chegar à próxima cidade grande. Eu só queria chegar lá, dormir num hotel decente e talvez passear um pouco pela manhã. Mas para isso, eu precisava me manter acordado. Decidi parar no próximo posto para comprar outro café. Não tanto pela cafeína, mas para ter algo que me mantivesse distraído. Logo apareceu um posto à frente e eu saí da rodovia. Assim que entrei, percebi. O posto estava fechado. As luzes da conveniência apagadas, um breu absoluto ao redor. Suspirei, frustrado. Mas como o tanque estava pela metade, aproveitei para completar. Enquanto abastecia, vi um par de faróis descendo pela saída da estrada. Um carro vinha em direção ao posto. Aquele lugar já era assustador por si só. Isolado, silencioso, sem nada ao redor além da escuridão e do som distante dos grilos. Mas quando os faróis se aproximaram o bastante, eu reconheci. Era o mesmo Corolla vermelho do outro posto. Meu coração acelerou. Não podia ser coincidência. Desliguei a bomba e fui guardar o bico do combustível o mais rápido possível. Mas antes que eu terminasse, o carro entrou em alta velocidade, passando direto pelas bombas e parando bem ao lado do meu, do lado do motorista. Corri para o banco, fechei a porta e travei. Foi por um triz. A porta do passageiro do Corolla se abriu e um homem saltou de dentro. Ele veio correndo direto até mim, tentando abrir minha porta, e bastou um olhar para reconhecê-lo. Era o mesmo homem do motel. Os olhos fundos, frios e aquele mesmo sorriso estranho, quase animado com a situação. Liguei o carro imediatamente.
Ele puxava a maçaneta, mas não conseguia abrir. Olhei para ele mais uma vez, esperando ver raiva, frustração, mas o que vi foi pior. Ele estava sorrindo. Um sorriso largo, doentio, um psicopata. Acelerei com tudo, saí do posto e voltei para a estrada. Dirigi por quase 1 hora sem parar até finalmente alcançar a cidade. Dessa vez, tenho quase certeza de que ele não me seguiu. Mas até hoje, algo me atormenta. Ele saiu do banco do passageiro, ou seja, tinha outra pessoa no carro. Alguém que o levava. Alguém que participou de tudo. Eles me seguiram por mais de 10 horas. Talvez até desde o dia anterior. E eu nem percebi. Mesmo depois de 1 década, aquela viagem nunca saiu da minha cabeça. Alguns anos depois, quando eu ainda estava na faculdade, precisei viajar de volta para casa nas férias de inverno. Era quase do outro lado do país, então foram vários dias de estrada sem descanso. Eu era um estudante quebrado, sem dinheiro para hotel, levei alguns cobertores e decidi dormir no próprio carro quando ficasse cansado. Depois de 11 horas dirigindo direto, parei num pequeno ponto de descanso na beira da rodovia. Era 1 da manhã e eu já não conseguia manter os olhos abertos. O local era simples. Um pequeno prédio com banheiro e 2 máquinas de refrigerante. Havia apenas um carro estacionado, bem no fundo. Então parei o meu na vaga oposta para dar um pouco de privacidade para ambos. Desci para esticar as pernas e usar o banheiro. O lugar era sujo, o ar abafado, mas eu só queria terminar logo e voltar. Quando saí, congelei. Tinha um homem parado do lado do meu carro, olhando pela janela. O rosto colado no vidro, observando o interior. Posso te ajudar? Perguntei, tentando parecer calmo. Ele deu um pulo, visivelmente assustado. Depois riu nervoso e disse: eu só queria saber se você tinha um trocado para usar na máquina ali. Mas o jeito que ele disse, o olhar, o tom, nada parecia normal. E foi nesse instante que percebi. O carro dele era o mesmo Corolla vermelho. Meu carro era praticamente um aquário. Os vidros todos claros, sem película, o que deixava tudo à mostra. Não fazia o menor sentido aquele homem estar grudado na janela, espiando lá dentro daquele jeito. Cara, eu não tenho dinheiro trocado, desculpa. Respondi, tentando manter a calma. Passei por ele e fui direto para o banco do motorista. Mas, para minha surpresa, ele não foi embora. E o que te trouxe para cá essa hora da noite? Perguntou, tentando puxar conversa. Tô numa viagem longa, mas tô morto de sono. Preciso descansar, tá bom? Ele acenou com um "foi mal", deu um meio sorriso e finalmente voltou pro carro dele. Por um instante, senti alívio. Pensei que talvez ele fosse só algum cara esquisito pedindo ajuda. Mas hoje, lembrando daquilo com a cabeça fria, eu deveria ter ido embora naquela hora. Arrumei a bagunça do banco da frente, deitei o assento para trás e tentei relaxar. Acho que não se passaram nem 5 minutos até que percebi umas luzes se mexendo lá fora, abri os olhos, pelo espelho retrovisor, vi o carro dele, agora estacionado bem atrás do meu. Fiquei observando por alguns segundos, sem entender por que ele tinha se movido. Mas a sensação era péssima. Com o coração acelerado, decidi dar o fora dali. Endireitei o banco, liguei o carro e voltei para a estrada. Resmunguei sozinho por uns minutos, tentando ignorar o medo. Mas o cansaço era tanto que mal conseguia manter os olhos abertos. Aquela noite parecia não ter fim. Dirigi por mais de meia hora, até ver outro ponto de parada. Parei sem pensar muito. Só queria dormir um pouco antes de cair no volante. Mas, ao sair do carro, percebi algo estranho. Aquele posto estava abandonado. O prédio caindo aos pedaços. As janelas cobertas por tábuas e fitas de interdição. As paredes cheias de pichação e marcas do tempo. Mesmo assim, decidi ficar. O silêncio era total. E o sono incontrolável. Deitei o banco para trás, fechei os olhos e apaguei em menos de 1 minuto. Foram as melhores 2 horas de sono da viagem. Até que às 4 da manhã, acordei com um estrondo. Um barulho seco, forte, como se algo tivesse batido no carro. O veículo inteiro tremeu. Meu coração disparou. Olhei para o retrovisor e vi os faróis de outro carro, estacionado bem atrás do meu. Virei o rosto para o outro lado e foi aí que o vi. Um homem parado ao lado da minha janela. Na mão dele, um taco de beisebol metálico. Antes que eu pudesse reagir, ele acertou mais uma vez, quebrando o vidro traseiro. Gritei: "O que é isso?" "O que você quer?" Ele veio andando até a janela do passageiro. E quando a luz do farol iluminou o rosto dele, meu sangue gelou. Era o mesmo homem do outro posto.
com um sorriso sinistro no rosto, ele começou a repetir, batendo o taco no carro. Mentiroso. E entre os golpes, continuava me encarando. Com aquele sorriso doentio, eu não fazia ideia do que ele estava falando. Mas consegui ligar o carro, engatar a marcha e arrancar dali antes que ele quebrasse mais alguma coisa. Com as mãos tremendo, disquei 190 enquanto dirigia sem olhar para trás. Contei tudo o que aconteceu, tentando manter a voz firme. Um policial me encontrou num posto alguns quilômetros à frente. Meu carro estava destruído, 2 vidros quebrados, portas amassadas e o pneu traseiro furado. Outro policial foi até o posto abandonado e confirmou. Os cacos estavam todos lá, mas o homem tinha desaparecido. Fizeram buscas, notificaram todas as viaturas da região, mas ninguém encontrou o tal Corolla vermelho. Fiquei preso naquela cidade por alguns dias esperando o conserto. Quando finalmente pude seguir viagem, cheguei em casa em silêncio, sem contar tudo à minha família. Mas uma coisa ficou gravada em mim para sempre. Aquela estrada, aquele sorriso e a palavra que ecoava na minha cabeça cada vez que lembro daquela noite. Mentiroso. É assustador pensar em como algumas pessoas são simplesmente insanas. Às vezes eu tento entender o que passou pela cabeça daquele homem. Talvez ele tenha surtado porque eu não quis dar alguns trocados. Ou porque eu não quis conversar com ele, parado no meio da estrada de madrugada. Mas quanto mais eu penso, mais absurdo parece. A ideia de que eu poderia ter morrido naquela noite, por algo tão ridículo, é o que realmente me atormenta. Nos dias seguintes, eu não conseguia dormir direito. Cada barulho na rua fazia meu corpo arrepiar. Cada farol que passava pela janela me fazia lembrar dos olhos dele me encarando e daquele sorriso. O mecânico que consertou meu carro comentou que o dano parecia feito com raiva, não com intenção de roubar nada. Era como se o cara quisesse apenas me machucar, e o pior é que, em um canto do porta-malas, tinha um papel preso sob os destroços do vidro quebrado. Um papel amassado, rasgado, com uma única palavra escrita em letras grandes e tremidas. Mentiroso. Voltei a ligar para a polícia, mas não encontraram nenhuma nova pista. Nenhum carro com a descrição, nenhum suspeito, nada. Era como se aquele homem nunca tivesse existido. Só que, nas semanas seguintes, algo começou a me incomodar mais do que o ataque. Toda vez que eu entrava no carro, eu sentia um cheiro estranho. Uma mistura de metal velho, poeira e gasolina. Revirei tudo. E foi aí que percebi algo. O banco do passageiro tinha marcas antigas de sangue. E por baixo do carpete, escondido no assoalho, havia um pequeno recorte de jornal. A manchete dizia: motorista é encontrado morto em posto abandonado. Suspeito fugiu pela rodovia 116. A data? 3 anos antes. Na foto da notícia, o carro da vítima era o mesmo modelo do meu. Mesma cor. Mesmo ano por um momento, eu travei. Meu coração parecia que ia sair pela boca. O texto dizia que o assassino nunca foi preso. E que a última coisa que o homem morto disse ao telefone antes de ser atacado foi: eu juro, eu não menti para ele. Desde então, eu evito viajar sozinho, principalmente à noite. Mas às vezes, quando dirijo por estradas vazias e o rádio fica mudo por alguns segundos, eu tenho a impressão de ouvir uma voz rouca, repetindo bem baixinho perto do ouvido: mentiroso. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Agora eu vou ficando por aqui. Valeu e fui!